Diz assim a palavra do Senhor: neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o poder da escolha. O poder da escolha é uma das maiores dádivas que Deus já concedeu ao ser humano. A Bíblia mostra de Gênesis a Apocalipse que o ser humano tem a responsabilidade e a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Escolher entre obedecer a Deus ou seguir seus próprios caminhos. Desde o Éden, Deus vem permitindo que o ser humano façam suas próprias escolhas. No início, Deus disse ao homem: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. A presença da árvore no Éden, ela simbolizava a existência da escolha: comer ou não comer. Adão e Eva tinham a liberdade entre obedecer ou não obedecer. Eu e você, nós temos a liberdade de escolher também entre obedecer ou desobedecer, pois Deus nos deu também o livre-arbítrio. Foi-nos dado a liberdade de escolha segundo o desejo de cada um de nós. E para a nossa ajuda, juntamente com essa liberdade de escolha que nos foi dada, foi-nos dado também instruções. E uma dessas instruções está no versículo que lemos: escolham vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Para quê? Vocês e quem? Vocês e quem? E seus descendentes. Todas as decisões, pode tirar agora se quiser, todas as decisões que nós tomamos precisam ser tomadas com muita responsabilidade, porque elas afetam não somente a nossa vida, mas também a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Papais, as nossas decisões irão refletir diretamente na vida dos nossos filhos. As nossas escolhas, elas irão influenciar emocionalmente e materialmente a vida de cada um deles. Deus coloca diante de nós vida e morte, bênção e maldição, e nos dá a oportunidade de escolher. Qual tem sido a sua escolha? Jesus nos ensina que há dois caminhos, um largo e o outro estreito. Um largo muito popular, que sabemos que é destrutivo, e o outro estreito, que parece ser difícil, mas que leva à vida eterna com Cristo. A escolha entre esses dois caminhos, ela é pessoal e é muito decisiva na vida do ser humano. Mas nós, pais, através das nossas boas escolhas, nós poderemos sim influenciar os nossos filhos moralmente e espiritualmente. Conosco, eles aprenderão a escolher o caminho em que devem andar.
A vida é cheia de escolhas. E elas sempre irão fazer parte, sabe, da rotina do nosso dia a dia. Algumas vezes a tarefa de escolher fica um pouco difícil, porque as opções de escolhas vêm sempre com os seus prós e com os seus contras. Vêm sempre com suas vantagens e suas desvantagens. Todos os dias nós escolhemos a roupa que iremos vestir e o alimento que vamos comer. Ao abrir o nosso guarda-roupa, não dá para vestir tudo que gostamos em uma única saída. Ao chegarmos a um restaurante, não dá para poder comer tudo somente numa ida. Nós temos que fazer escolhas, e algumas delas terão que ficar para depois, outras terão que ficar para trás. Nós escolhemos nossas profissões, escolhemos onde vamos trabalhar, nós escolhemos nossas amizades, nós escolhemos com quem vamos namorar, escolhemos, sabe, com quem vamos nos casar. Nós escolhemos nossas palavras, escolhemos nossos pensamentos e por aí vai. Os caminhos da vida são assim, cheios de escolhas, cheios de decisões. E nós acabamos sendo o resultado das consequências das escolhas que fizemos no passado. Simplesmente hoje, nós somos a soma das nossas decisões. E o que eu quero dizer é, se você pudesse pegar todas as decisões que você tem feito em toda a sua vida até agora, pegasse todas elas, colocasse na mão e misturasse bem, fizesse ali uma bola, sabe, misturando todas elas, agora você iria olhar para aquilo ali seria exatamente o seu retrato no dia de hoje. Essa é a pessoa que realmente você é. Veja bem, eu não lhe recomendo, mas você ou uma pessoa pode escolher em beber muito, beber até cair, mas no outro dia não terá como correr das dores de cabeça, a ressaca certamente vai chegar. Você pode escolher o que quiser, mas você nunca vai conseguir excluir os resultados da sua escolha. Você terá que arcar com as consequências da sua escolha. Porém, se hoje nós somos, sabe, a consequência de todas as decisões que nós tomamos ontem, as decisões que nós tomamos hoje, as escolhas que nós fizermos hoje, com certeza elas irão determinar o nosso futuro amanhã. Vida ou morte, bênção ou maldição, o que você vai querer no amanhã? Qual será a sua escolha? Adão e Eva escolheram mal, escolheram em desobedecer a Deus e acabaram o quê? Acabaram sendo expulsos do jardim do Éden. Davi também escolheu mal. Escolheu cometer adultério com Batseba e acabou trazendo o quê? Morte e muito desentendimento para sua família. Ló também escolheu mal. Quando ele olhou para as campinas do Jordão e considerou que aquilo seria o caminho certo, sem se preocupar com a sua família, sem se preocupar por onde é que ele iria, sem considerar as suas filhas, porque ele sabia que aquele caminho iria levar para Sodoma.
um lugar onde tinha homens perversos, e ele desconsiderou, na sua decisão, o fato de que um dia suas filhas iriam casar, e iriam estar vivendo com aqueles homens perversos. Aos poucos, pela sua má decisão, ele e sua família foram acampando cada vez mais para perto de Sodoma. Aos poucos eles foram acostumando com a ideia de morar em Sodoma. Aos poucos eles foram se acostumando com a presença do pecado. Aos poucos ele e sua família foram perdendo a bênção de Deus. Aos poucos, são as raposinhas que destroem uma lavoura. Quais as escolhas que você tem feito? Qual o caminho que você tem andado e qual o destino que você tem buscado? Essa escolha que você está tomando aí agora, ou essa escolha que você está pretendendo tomar, vai trazer bênção ou maldição para a sua família? Faça a escolha certa agora, para que você não se arrependa mais tarde. Por não termos sido criados como robôs, programado como os robôs são, Deus nos deu o privilégio da escolha. E ao nos fazer assim, Deus nos deu a oportunidade de escolher entre amá-lo ou não amá-lo, entre servi-lo ou então não servir, entre viver para Ele ou não viver para Ele. Essa é uma das escolhas urgentes que nós precisamos fazer na vida. Josué, já no final da sua vida, ele disse ao povo assim, olha Josué 24, versículo 15, escolhei hoje a quem irão servir. Diz aí a palavra, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué exorta o povo a fazer, uma escolha consciente e firme por Deus. Josué exorta o povo a fazer uma escolha com urgência. E qual é a urgência? Escolhei hoje. As coisas relacionadas a Deus sempre precisarão serem tratadas de imediato, hoje. A sua escolha sobre a sua salvação é urgente, porque ninguém sabe quando a vida será encerrada. É preciso de urgência. É preciso de urgência nessa escolha, porque a palavra de Deus diz, buscai a Deus enquanto podeis achar. Se você escolher bem hoje, você será uma pessoa melhor e mais feliz amanhã. Escolha o bom caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Escolha por servir a Cristo. Ele vai te orientar nas suas decisões. Escolha em servir a Deus em primeiro lugar, e tudo sairá melhor para você. Precisamos escolher bem. Precisamos escolher em esquecer o passado. Não dá para ficar voltando, lá no passado a toda hora. A sua história não precisa ser necessariamente o seu destino. Ainda hoje você poderá mudar o curso da sua vida.
Em vez de você ficar lamentando a respeito de algo, sabe, que você deixou de fazer no passado, você precisa esquecer isso agora. Em vez de você viver amargurado, sabe, chateado com algo que alguém falou de você ou fez com você no passado, você precisa escolher em esquecer isso agora. Você precisa perdoar, deixar o passado para trás e olhar para frente. Não viva no passado e nem viva uma vida cheia de arrependimentos. Fez algo de errado ontem? Se arrependa. Mude a direção, olhe para frente e se encha de esperança, esperança de dias melhores. Nós precisamos escolher os nossos pensamentos. E esse é um trabalho quase que de tempo integral. Todos os dias surgem em nossas mentes pensamentos que são gerados por meio de alguma imagem que vimos ou palavra que ouvimos. Pensamentos relacionados a situações que passamos ou lembranças de algum tempo que se foi. Entre esses pensamentos existem aqueles que geram em nós os maus desejos. Entre esses pensamentos existem aqueles que geram em nós a vontade de pecar. Por isso você precisa pensar somente naquilo que agrada a Deus. Você não precisa pensar em tudo que vem na sua mente. Se optarmos por pensamentos impuros, seremos impuros. Se optarmos por pensamentos santos, seremos santos e, consequentemente, teremos um futuro melhor. Temos que nos arrepender dos maus pensamentos e dos maus desejos que surgem em nossas mentes, porque não há como mudar nenhum tipo de comportamento se não mudarmos o nosso modo de pensar. Porque os nossos pensamentos, eles vão determinar o nosso comportamento. E por quê? Porque a nossa vida exterior é o reflexo da vida interior. Você é aquilo que você pensa. Por isso, quer ir bem amanhã? Então, pense bem hoje. Amém? Escolha bem as suas palavras. Pelas nossas palavras nós seremos julgados. Por isso nós devemos pedir perdão quando nós falamos algo que não é agradável a Deus ou agradável ao próximo. Mateus capítulo 12 está dizendo assim: eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou. Versículo 37. Porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Uma palavra inútil é uma palavra precipitada e falada sem pensar. Uma palavra inútil é uma palavra que não é agradável ao Senhor. Então você quer ir bem amanhã? Fale bem hoje. Faça um propósito de não falar mais palavrões, palavras de baixo calão. Faça um propósito de não xingar mais.
Porque a palavra tem poder e nós somos escravos daquilo que falamos. Vivemos em um mundo onde as palavras são muitas vezes ditas sem pensar. Mas preste atenção, a palavra não é apenas um som, ela carrega as nossas intenções. Então cuidado com o que fala, cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque nossas palavras, elas têm o poder para moldar os nossos ambientes. Vamos tornar os nossos ambientes mais agradáveis ou não? Nossas palavras têm o poder para poder moldar os nossos relacionamentos. Vamos destruí-los ou não? Nossas palavras têm o poder para moldar o nosso futuro. Bênção ou maldição? O que você tem criado com suas palavras? O que as suas palavras têm causado? Você tem abençoado com elas ou você tem amaldiçoado? Você com elas tem construído ou com elas você tem destruído? Nossas palavras têm poder. Elas podem levantar alguém que está caído, ou elas podem derrubar alguém que está de pé. Então fale bem hoje, e com certeza você irá melhor amanhã. Faça uma boa escolha. Escolha a boa parte. Lucas, no capítulo 10, versículos 41 a 42, está dizendo: e respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E Maria escolheu o quê? A boa parte. Jesus, ele usou a expressão boa parte. Eram muitas as responsabilidades, mas Maria, ela escolheu se dedicar naquele momento ao que era melhor. Nós também, como Marta e como Maria, nós temos muito o que fazer, nós temos muitas responsabilidades, nós estamos sempre ocupados, mas a boa parte das nossas responsabilidades é quando nós escolhemos vir para a casa de Deus, é quando nós escolhemos estar aos pés do Senhor Jesus. Porque a presença de Jesus nos muda, a presença de Jesus nos molda, a presença de Jesus nos direciona, a presença de Jesus nos traz conforto, a presença de Jesus nos traz esperança. Jesus estava aconselhando a Marta, sabe, a colocar prioridades em suas vidas. Tudo tem o seu tempo certo. Tem tempo de cozinhar, tem tempo de trabalhar, tem tempo de descansar, tem tempo para estar na casa de Deus. Nós temos muito o que fazer e andamos sempre muito atarefados, mas igreja, povo de Deus, nós precisamos sempre escolher a boa parte, e a boa parte é colocar Deus em primeiro lugar, é colocar Deus acima de todas as coisas. Uma grande história de vida começa com boas escolhas.
Escolha a boa parte. Coloque Deus como prioridade. E comece a escrever uma nova história na sua vida. Nós precisamos escolher os nossos amigos. Precisamos escolher quem vão caminhar junto conosco. Deus falou com Abraão, Gênesis no capítulo 12, versículo 1. Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que lhe mostrarei. Nesta ordem dada por Deus, logicamente que Sara, a esposa de Abraão, estava incluída, mas não incluía mais ninguém. Não incluía o tio, não incluía o irmão, não incluía o amigo, não incluía o primo, não incluía o sobrinho. Mas Abraão leva seu sobrinho com ele. E nós sabemos que isso não deu certo, acabou em confusão. Igreja, nós estaremos retardando a bênção de Deus nas nossas vidas, quando nós, deixamos de entender que aonde Deus quer nos levar, outras pessoas às vezes não conseguirão ir. Muitas promessas em nossas vidas ainda não se cumpriram, porque nós é que estamos prolongando o tempo delas. E como que nós estamos prolongando esse tempo? Nós estamos prolongando esse tempo quando insistimos em manter certas amizades que Deus já tirou das nossas vidas. Quer a sua bênção mais rápido? Quer a sua bênção mais rápido? Quer ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida mais rápido? Então não insista. Não traga de volta para a sua vida aquela amizade que Deus já tirou. Precisamos nos livrar de algumas amizades que estão atrapalhando as nossas vidas. Quando nós damos um passo para frente, algumas pessoas precisam ficar para trás. Não quer dizer que nós temos que deixar de amá-las. Tem pessoas que nós precisamos e podemos amar de perto. Tem outras que nós precisamos amar de longe. Amizades erradas ficam para trás. Simples. Pessoas erradas, coisas erradas. Quando nós tirarmos as pessoas erradas das nossas vidas, as coisas certas vão começar a acontecer. É preciso saber bem quem são as pessoas com as quais nós decidimos nos associar. Porque pode ser que, devido à própria escolha delas, essas pessoas possam estar debaixo, de maldição, possam estar sentenciadas ao fracasso por causa das suas próprias escolhas. E se nós nos relacionarmos constantemente com essas pessoas, a sentença que está sobre a vida delas poderá acabar caindo sobre as nossas vidas também. Nós não escolhemos quem nós vamos encontrando ou conhecendo pela frente. Mas nós podemos escolher e decidir quem vai ficar para trás. Somos livres para fazer escolhas. Somos livres para tomar
decisões. O filho pródigo, ele pediu parte da sua herança e decidiu sair de casa. Mesmo sabendo que o filho estava tomando a decisão errada, o pai não o impediu e deixou que ele fosse embora. Deus nunca irá nos impedir de fazer as nossas escolhas e as nossas decisões. Mas nós devemos lembrar que a responsabilidade das consequências serão sempre nossas. O filho pródigo, após gastar toda a herança nas farras, passou por um grande problema. Sem dinheiro, quebrado, sem amigos, ele teve que enfrentar as consequências da escolha que ele havia tomado. E numa situação muito difícil, ele se viu em condições, assim, muito baixas. Ele teve que se sujeitar ao difícil trabalho de cuidar dos porcos. A parábola nos fala que ele desejou até mesmo comer o alimento dos porcos, mas nem isso ele podia fazer, porque ninguém lhe dava nada. A situação era muito triste. O filho estava começando a viver as drásticas consequências por ter feito a escolha errada. Isso, infelizmente, é o que acontece quando nós escolhemos e decidimos mal. Nós acabaremos tendo que enfrentar a consequência dos nossos erros. Pastor, fiz uma coisa errada. E agora? Será que está tudo acabado? Não. Ainda há tempo para arrependimento. Ao perceber que havia pecado e errado contra o pai, esse filho fracassado e derrotado se arrepende e reconhece que precisava voltar para casa. E aqui nós vemos a manifestação da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Não importam quais sejam os erros que cometemos no passado. Não importa qual seja o estado de miséria ou fracasso que estejamos enfrentando. No momento que o arrependimento é gerado em nosso coração, no momento em que o pecado for confessado, nós receberemos o perdão do nosso Pai Celestial. Talvez hoje você esteja como filho pródigo, vivendo as consequências de uma má decisão na sua vida. Mas eu quero lhe encorajar, ainda há uma esperança para você. O filho pródigo voltou para a casa do pai. Tome você também a decisão certa. Ainda dá tempo. Volte-se para Deus. Volte para a igreja. Volte para a casa do pai. Volte a ser o crente avivado e presente que você era. Existem escolhas nas nossas vidas que elas precisam ser definidas. Ou é, ou não é. Ou é isso, ou é aquilo. Ou você vive uma vida de casado, ou você vive uma vida de solteiro. Não dá para viver as duas vidas ao mesmo tempo. Ou você vai servir a Deus, ou você não vai servir a Deus. Não tem coluna do meio.
Não há terreno neutro quando se refere a Jesus Cristo. Ou Ele é o Salvador da sua vida, ou Ele não é. Ou você é salvo, ou você não é. Ou você vai para o céu, ou você não vai. Não existe meio termo, não existe purgatório. Não dá para poder ficar em cima do muro e ser feliz. Sempre lembro de uma história onde diz que era um muro, e naquele muro tinha alguém lá em cima do muro, e num lado estavam o povo de Deus, os anjos de Deus, estava ali o céu, no outro lado estavam ali os demônios, sabe, estavam ali aqueles que estavam perdidos. E o povo de Deus ficava gritando: desce, vem para cá, sai daí de cima do muro, passa por aqui, para o nosso lado. E do outro lado, aonde estavam os demônios, ali representando o inferno, eles estavam calados. E eles continuavam do outro lado: desça daí, aí não é o seu lugar. Vem para aqui para baixo, aqui onde nós estamos é melhor, desça do muro. Ele olhava para o outro lado e os demônios calados. E ele então resolveu perguntar: por que todas as vezes que eu olho para o lado do céu estão todos ansiosos e me chamando e fervorosos e dizendo que o meu lugar é lá com eles, e eu olho para vocês e vocês estão calados? Ele disse: sim, porque aí aonde você está, em cima do muro, já é o nosso território. Eu não sei como tem andado a sua vida. Eu já andei em cima do muro. Eu já andei com um pé na igreja e outro fora. Em cima do muro, sem decisão, na coluna do meio, não pertence ao Senhor nosso Deus. Porque Jesus, se tem uma coisa que Ele não faz, é sociedade com o inimigo. Metade do seu coração para Ele, metade do coração para o inimigo. Não, não. Ou é ou não é. Ou é o seu Senhor ou não é. Ou você é salvo ou não é. Sirva ao Senhor com todo o seu coração. Talvez você esteja vivendo hoje a necessidade de fazer uma escolha muito importante na sua vida e está com receio de fazer, está com dificuldade para escolher. Aí alguém chega e diz para você: escolha de acordo com o que o seu coração manda. Precisamos tomar cuidado aqui. Escolher de acordo com o coração. Será que essa seria a melhor maneira, a maneira certa de escolher? Eu acho que não, pois a palavra de Deus diz que enganoso é o coração do homem. Você e eu sabemos que o nosso coração, por muitas vezes, errou nessa nossa caminhada. Por isso, a palavra de Deus nos mostra uma forma mais segura de nós tomarmos as nossas decisões. Colossenses capítulo 3, versículo 15, está dizendo: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso
coração. Em outra tradução está dizendo, e que a paz que Cristo dá dirija você nas suas decisões. A paz de Cristo em nosso coração nos dará a confiança de que estamos no caminho certo. Caso você tenha percebido que escolheu o caminho errado, eu quero dizer para você, ainda há tempo para se arrepender. Ainda há tempo para mudar. Eu vou pedir à igreja para ficar de pé. Às vezes, decisões são tomadas em tempos de emoção. Em tempos que as pessoas acabaram de brigar, estão com raiva, e aquela decisão tomada naquele exato momento, sabe, ela pode trazer para você um tempo assim de prazer momentâneo. Mas eu quero dizer que é quase certo que no dia seguinte você se arrependerá da sua decisão. Então, quando você estiver, sabe, com as emoções abaladas, não tome decisão alguma. Espere no Senhor. Deixa que Cristo seja o árbitro em vosso coração. E para isso é preciso que você espere no Senhor. E Ele vai revelar paz no seu coração, ou Ele vai trazer, sabe, algum desconforto para a sua vida, para te dirigir no caminho certo, para a sua escolha e para a sua decisão. Eu não sei qual a escolha, ou qual a decisão que você precisa tomar. Eu sei que algumas decisões que nós tomamos no passado, decisões erradas, temos que conviver com as consequências dela, mas eu quero dizer para você que nós servimos a um Deus de misericórdia, e o que Ele pode fazer é amenizar essas consequências das nossas vidas. A decisão que você precisa tomar agora, a decisão que você precisa tomar, sabe, que você está batalhando, precisa tomar durante a semana, durante esse mês, eu quero dizer para você, espere no Senhor. Amém. Não faça de acordo com o seu coração. Deixa a paz de Cristo entrar na sua vida, para que você possa então ser dirigido por Ele. Eu gostaria de orar por você, que precisa tomar uma decisão ainda nesses próximos dias. Eu gostaria de orar por você que já tomou alguma decisão e que agora você está pagando um certo preço por ela. Eu gostaria de pedir a Deus para que traga graça e misericórdia para que lhe guie no caminho certo. Que possamos todos nós aqui, nessa manhã, tomar a decisão certa. E tomar a decisão certa é começar aos pés do Senhor Jesus. Jesus disse, Maria escolheu a melhor parte, a parte certa. Escolha a melhor parte. Escolha viver para Cristo, em nome de Jesus.